Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui um texto, a leitura de um texto para reflexão da Joana de Ângeles, aqui da sua série psicológica, o livro O Homem Integral. Então, nesse livro aqui é um roteiro de como como deveria o homem integral, né? A palavra integral, estar plenamente integrado, bem, né? Porque se estamos aqui encarnados é para tentar bem viver, né? Com equilíbrio. E para que isso aconteça, o ser humano ele precisa estar na sua totalidade, na sua integralidade, de acordo com o bem, em todos os sentidos, né? Então, não basta só a saúde física, mas a saúde psicológica. E aqui, nesse livro, especificamente, vai falar dessa parte, né? Das diversas questões que afetam a psique do ser humano, de modo que impeçam, que impedem que ele seja esse ser integral, né? Totalmente pleno, né? Vivendo bem, com uma saúde física, mental, psicológica e espiritual. E aqui das problemáticas que ela coloca nesse capítulo 6, o livro inteiro é falando das diversas dificuldades ali, diversos problemas que impedem que a gente seja esse homem integral, né? E que a gente deveria estar tendo um olhar para essas questões no sentido de saná-las, de olhar para elas, para cuidar delas, para que a gente consiga atingir essa integralidade, né? E no capítulo 6, ela coloca que a falta de maturidade psicológica, que é uma coisa que a gente vê Nossa, é muito comum nos dias de hoje, né? A gente vê adultos totalmente infantilizados, com atitudes assim, né? Adultos agindo pior que criança, com birra, com brigas, com coisas assim. E às vezes a gente percebe que tem jovens, né, que já vêm mais bem orientados, com uma maturidade até maior do que tantos adultos cheios de complexos, de problemáticas, né, com uma maturidade psicológica pouco desenvolvida e não condizente com a razão, uma falta de controle das emoções, no sentido assim, não é falta de controle, é uma falta de conhecimento mesmo das próprias emoções, de modo que deixa se governar com atitudes assim muito infantis, né? Então, nesse capítulo, ela vem trazendo que várias questões ali, em várias situações a gente deixa demonstrar ali, isso aparece. E hoje a gente vai trazer aqui, né, que ela coloca o problema do espaço. É uma situação muito rotineira em que a gente demonstra essa imaturidade psicológica, porque nós ainda não nos assenhoramos do nosso espaço, a gente ainda não ocupa o espaço que a gente deveria ocupar, né? Então ela traça-se um paralelo falando dos espaços físicos propriamente ditos, né? Mas na verdade a gente vai entendendo ao final da leitura, assim, né? No decorrer da leitura, que a gente pode trazer um paralelo para o nosso espaço assim mental mesmo. Como que a gente se sente? A gente se sente a gente se valoriza e se sente importante, não no sentido de se valorizar demais, até sendo ali uma pessoa egocêntrica e egoísta que só pensa em si mesma. Mas assim, nós reconhecemos o nosso valor no sentido de saber que nós devemos, se não ocupamos, devemos procurar ocupar o nosso espaço e fazer o melhor que nos compete nesses espaços. Ela começa fazendo uma analogia com espaços físicos, mas a gente vai percebendo que esse espaço é muito mais, vai além, é o nosso espaço
campo de ação mesmo, né? É a vida. Nosso espaço é a vida, como a gente se porta diante da vida e nas situações que a vida nos colocou. Esse seria o nosso espaço, né? Então vamos à leitura. Olha, o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Isso é tanto que na história da evolução, né, nós ali éramos no início nômades, a gente não ficava num lugar só, a gente ocupava os espaços, por isso que a gente povoou a terra, né? A gente saía e ia procurando, a gente não ficava num lugar só, né? Porque só depois que a gente foi desenvolvendo ali a nossa capacidade de raciocínio e de inteligência para poder produzir os meios de sobrevivência num único lugar, para não gastar tanta energia se deslocando tanto, quando passamos a ser mais sedentários. Mas éramos nômades, né? Então a gente ocupava todos os espaços até por uma questão de sobrevivência. Então aqui a gente já vai vendo que essa questão do espaço, num primeiro momento, a gente pode entender, né, uma coisa mais física mesmo, até com uma necessidade e tal, mas à medida que a gente vai evoluindo, o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso cérebro vai expandindo, ou seja, nós vamos nos verticalizando, né? O que é verticalizar? Horizontal, né? Estar aqui na horizontal, linha do horizonte. Verticalizar é para o alto. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai verticalizando, a gente vai ocupando outros espaços. Não mais o espaço material, mas os espaços ali que a nossa razão, que a nossa mente nos permite, né? Então, aqui ela está falando, ela inicia falando do espaço material, né? Então, para que nós nos movimentemos, ele é fundamental, né? O ser humano confinado entra em estresse, né? E, enfim, não é bom. Experiências de laboratório demonstram que, em uma área circunscrita na qual convivem bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o seu número, nele se manifesta a agressividade, até o momento em que, tornando-se mínimo o espaço para movimentação, os roedores lutam, dominados por violenta ferocidade que os leva a dizimar-se. Então, aqui o experimento de laboratório demonstra que um ser vivo, não está nos comparando com um rato, mas é um ser vivo, assim como nós, né? O comportamento muda quando fica sem espaço físico. Então, vamos pensando, ela está falando de espaço físico, né? Mas a nossa mente, vamos chegar naquele ponto em que a gente vai se sentir sem espaço, mas não é o espaço físico, é que a gente não se sente pertencente, né? Ali a gente não se sente talvez importante, fundamental. E isso gera o mesmo estresse que gerou nos ratinhos ali, que também se sentiam sem espaço, né? Graças a isso, nas cidades e lugares outros superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime, em que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. Então, naqueles lugares, né, que não tem essas condições mínimas de um espaço, né, que as pessoas estão, né, imagine uma cadeia ali superlotada, o nível de estresse vai lá no alto, né? Lugares em que as pessoas vivam ali amontoadas e tudo mais, né? Explosões de sandices inimagináveis. E a gente pode até pensar, né, quando a gente faz as leituras dos livros ali, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, quando eles vão descrever ali filmes, né, mostram também, quando eles vai descrever os ambientes umbralinos, a gente vê o quê? Tudo amontoado, né, sem espaço. Um espaço pequeno onde está todo mundo ali meio que engalfinhado.
A diminuição do espaço retira a liberdade, diminuindo-a na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à promiscuidade no relacionamento das pessoas, com consequente desrespeito entre elas mesmas. Então, quando está tudo muito junto, todo mundo se sente muito à vontade para fazer o que quiser, para se desrespeitar e tudo mais, né? Inconscientemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. O homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse, a dominação do espaço adquirido e, às vezes, pelo que gostaria de possuir, tombando nas ambições desmedidas da ganância. Então, né, a gente luta, né, ela está falando assim, num estágio de um amadurecimento espiritual ainda atrasado, né, de um amadurecimento psicológico ainda atrasado, e que a gente valoriza muito ali, talvez, mas ainda está muito ligado nessas questões mais da matéria. A gente, para defender espaço, a gente, né, a gente usa da força muitas vezes, a gente não respeita o limite até do espaço físico do outro, porque a gente ainda tá assim, né? Por conta da nossa ganância, muitas vezes, muitas vezes da ganância e das ambições. Aí, olha, no relacionamento social, cada indivíduo é cioso dos seus direitos, do seu espaço físico e mental. Olha, já está começando a falar do espaço mental, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nessas áreas comportamentais. Quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, né, daqui o casamento, as uniões, né, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. Então, o casamento, né, e as uniões, movidas ali pelo amor, né, que deveria ser, mas também tem essa coisa da cooperatividade, de um auxiliar o outro para um bem maior e comum ali, né? A princípio, o encantamento ou a paixão substitui a razão, quebrando um hábito arraigado sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Apesar disso, ficam determinados bolsões que não podem ou não devem ser violados, constituindo os remanescentes da liberdade de cada um, o reino inconquistado pelo alienígena. Então aqui, né, tá dizendo, a Joana tá dizendo que no começo de um casamento, de uma união, né, a paixão substitui a razão, e aí fica um período de adaptação agradável, né? Mas apesar disso tem, vamos dizer, espaços ali que ficam meio que não vai, né? Porque a gente ainda tá querendo impressionar o outro, então a gente coloca aquela máscara de não ficar, de não falar o que incomoda muitas vezes, né? Porque tá ali no começo. Depois que a gente se sente mais à vontade, aí a gente começa a reclamar de coisas que, na verdade, já nos incomodavam lá no começo, mas a gente não falava nada porque tava ali ainda no burburinho da paixão ali, né? Então, veja, isso aqui é uma demonstração de imaturidade psicológica que os casais têm, né? Quando decidem ali que vão se casar, se orientam única e exclusivamente pela paixão, sem parar para tentar conhecer minimamente um outro de verdade, para conhecer, né, para saber exatamente aquele ponto da pessoa que não agrada, né? E saber até que ponto que vai conseguir, através de um mecanismo chamado renúncia, né?
fazer com que aquilo que não agrade não seja um fator lá na frente, quando se está muito acostumado, que aquilo não seja um fator de briga, por exemplo, né? Então, assim, um exemplo, o casal, né? O homem sempre gostou do futebol e a mulher sabe disso, né? E a mulher sempre gostou de ir no cabeleireiro e o homem também sempre soube disso, né? E aí, depois que se sempre soube, e como tá ali no fogo da paixão, né, isso não é um problema. Mas lá no fundo, a mulher fica incomodada porque ele vai lá pro futebol. Mas, né, deixa passar, não briga. E o homem, no fundo, às vezes, sei lá, um homem meio ciumento, né, uma bobagem, se incomoda que a mulher vai no cabeleireiro, mas não fala nada. Aí depois, lá na frente, quando tá casado, né, se sente mais à vontade para começar um a cobrar o outro a respeito disso. Quer dizer, uma imaturidade espiritual, uma imaturidade psicológica, porque essas questões tinham que ser conversadas, postas às claras, para ver até que ponto que um ou outro está afim de entrar num acordo, ceder um pouco daqui, ceder um pouco de lá, porque é assim. Então, o que a gente percebe muitas vezes nos relacionamentos é isso: a pessoa, ela se incomoda assim com alguma coisa, mas não fala nada, né? E acha que a paixão ali do início vai durar para sempre. Sabemos que não. E aí depois vem aqueles rompantes de ciúme: não quero que você vá no salão, não quero que você vá no futebol, né? Então é disso aqui que ela está falando. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante e insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou os artifícios da novidade. Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas e rancores que separam os indivíduos e às vezes os arruinam. Então aqui é só o complemento daquilo que a gente estava falando nesse exemplo de uma constituição de família, né? Ali um casal que decide morar junto ou se casar e não procura desenvolver ali antes dessa tomada de decisão mais séria, essa maturidade psicológica. Então tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, meu amor, minha vida, por causa da paixão, né? Mas depois, olha, caminha para isso. Depois que passa isso, começa as discussões por motivos fúteis, né? Que estão, na verdade, escondendo as causas reais. Quais são? E quais eram essas causas reais? É essa falta é, de diálogo, de autoconhecimento de uma parte da outra e de abertura de diálogo mesmo para se conversar e se autocolocar limites, né? Se respeitar o outro e tudo mais. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro, né? Olha, nas pessoas amadurecidas psicologicamente. Porém, um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida, que a submetendo aos seus caprichos, comprime-a, estimulando a reações de malquerança silenciosa que explodirá intempestivamente em luta calamitosa. Então, entre seres ali que se respeitam, que são maduros emocionalmente, né, existe essa coisa do diálogo que não vai, né, ter capricho, que não vai ter que não vai dar espaço a ficar, a não gostar um do outro, a ficar com bronca um do outro, né? Por isso mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança que permite o trânsito tranquilo na sua área e na área do ser amado, que lhe não obstaculiza o acesso, o que é evidentemente de natureza recíproca.
O homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro, sem querer ceder àquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto a quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Não se logra parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, disfarçando as suas reações neuróticas. A vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica, e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Mesmo estando na posse do excesso, né? Excesso do que aqui no caso, né? Excesso, no caso aqui, de muitas, como ela colocou lá atrás, né? Da ambição, pensando só em si, não pensa no outro, só pensa no seu lado, né? No egoísmo, na verdade. Então tá no excesso e tá sempre achando carente, né? Porque na verdade não tá preenchendo verdadeiramente. Somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido e realizado. Assim mesmo, quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem. E é óbvio, né? Porque o que ela está falando? Ela está falando de valores aqui do espírito. Então, quando a gente adquire, como a gente sabe que o espírito não retrograda, se o espírito não retrograda, tudo aquilo que ele adquire de aprendizado não tem como perder. Então, se ele perdeu, é porque ele não tinha, ele achava que tinha. Ai, perdi a paciência. Não, né? A paciência é uma virtude, uma vez conquistada, não se perde. Então, vamos lá. A pessoa se deve acostumar com seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são limitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios, em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites tempo e espaço passam a ter outras significações. E assim ela termina o texto. E aqui a gente já percebe que ela já está falando de outro espaço, não só o espaço físico. Quando a gente se sente seguro para saber, eu tenho valor perante a vida e eu ocupo meu espaço perante a vida, eu exerço as minhas tarefas perante a vida e eu estou aqui junto dessa família, desse companheiro, dessa esposa, desses filhos, e eu tenho um espaço na vida deles e eles ocupam um espaço na minha. Eu respeito o espaço deles, né? E eu, através da minha atitude, procuro demonstrar para eles como eles devem respeitar o meu espaço. Então é nesse sentido. E a convivência no espaço físico em si, ela vai se tornar muito mais harmoniosa quando a gente tiver essa maturidade psicológica, né? De saber exatamente qual é o nosso espaço na vida das pessoas, na cidade e tudo mais. Aí a gente vai ficar bem confortável ali no espaço físico em que Deus nos colocou ao lado daquelas pessoas com quem devemos estar. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver um texto sobre reencarnação. E
fatos que podem estar demonstrando a comprovação, né, da existência, né, que a reencarnação é uma realidade, né? E nós vamos ver isso com base no livro A Reencarnação, cujo autor é Gabriel Delany, e também um pequeno trecho do livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, cujo organizador desse livro foi Saulo Gomes, porque, na verdade, Chico Xavier participou de um programa que tinha na TV, que tinha esse nome de Pinga Fogo, porque o convidado era chamado a responder muitas questões, né? Então, existem, né, encarnados que recordam de encarnações anteriores. Há casos de crianças que relatam fatos de sua vida anterior, recordam o nome dos seus pais anteriores, recordam como era a casa e lembravam também de alguns objetos que faziam parte da casa ou que eram objetos particulares dele. Casos desse tipo comprovam a existência da reencarnação. Então, nesse livro A Reencarnação, escrita por Gabriel Delany, há diversos relatos de crianças que recordam a sua encarnação anterior, mas vamos ver apenas um dos fatos. O título é Lembrança de uma Vida Precedente. Muitos jornais espíritas da América Latina, como o Fiat Lux de Porto Rico, Constância de Buenos Aires, Reformador do Rio de Janeiro e outros, relatam um fato tanto mais interessante quanto não há possibilidade de explicá-lo sem se admitir a hipótese da reencarnação. Isto bem entendido se o caso está exata e fielmente narrado. Na cidade de Havana, Cuba, viviam os esposos, eu vou ler como está escrito, Esplugas Cabreira, que tiveram um filho, o Eduardinho. Hoje, né, hoje no texto, né, hoje com 4 anos de idade, muito loquaz, de inteligência viva. A residência da família foi sempre na casa número 44 da rua São José, em Havana, onde Torquato Esplugas se ocupa com uma empresa tipolitográfica, de que é coproprietário. Foi aí que nasceu Eduardinho. Conversando a criança com sua mãe, Cecília, disse-lhe há algum tempo: Mamãe, eu antes tinha uma casa diferente desta. Morava em uma casa amarela na rua Campanário, número 69. Lembro-me perfeitamente. A senhora Cabreira, no momento, não deu grande importância ao fato. Como, porém, a criança insistisse de quando em suas declarações, os pais acabaram por lhe dar atenção e, depois de havê-la submetido a uma série de perguntas apropriadas, obtiveram do menino as seguintes indicações. Então, o menino vai relatar, né? Ele fala, quando vivia na 69 da Rua Campanário, quer dizer, na casa, né, de número 69 na Rua Campanário, meu pai se chamava Pierre Sacco e minha mãe Amparo. Lembro-me de que tinha 2 irmãozinhos com os quais brincava sempre e que se chamavam Mercedes e João. A última vez que saí da Casa Amarela foi no domingo, dia 28 de fevereiro de 1903. E minha outra mãe chorava muito, enquanto eu, nesse dia, me afastava de casa. Essa outra mãe era muito branca e de cabelos pretos. Trabalhava numa fábrica de chapéus. Tinha eu, então, 13 anos e comprava os remédios na farmácia americana, porque eles ali custavam mais barato. Deixei minha bicicleta no quarto de baixo quando voltei do passeio e não me chamava Eduardo, como agora, mas Pancho. Diante de uma exposição tão natural e feita com firmeza estranha por uma criança de 4 anos, os pais de Eduardo ficaram perplexos,
tanto mais quanto a criança nunca estivera no número 69 da Rua Campanário. Passado o primeiro momento de impressão, os esposos Cabreira pensaram em empreender investigações para ver o que podia existir de verdade no que dizia a criança. Muitos dias mais tarde, saíram com Eduardo e vieram ter, depois de longa volta, à casa da Rua Campanário, desconhecida assim da criança como dos pais. Quando chegaram, Eduardo a reconheceu num instante. Olha a casa onde eu morava, gritou ele. Então, entra, disse o pai, se é verdade que a reconheces. A criança correu para o interior, dirigiu-se para a escada, subiu ao primeiro andar, entrou nos apartamentos como se os conhecesse e desceu muito pesaroso por não encontrar mais seus parentes, mas outras pessoas que não sabia quem eram. Também não encontrou os brinquedos com os quais dizia tanto se divertira, junto dos seus irmãos de outrora, Mercedes e João. O casal, dado o resultado da primeira tentativa, continuou as pesquisas necessárias para atingir as provas definitivas e chegaram finalmente às conclusões com o concurso de elementares oficiais. Primeiro, a casa do número 69 da Rua Campanário foi ocupada até pouco tempo depois de fevereiro de 1903 por Antônio Sacco, hoje ausente de Havana. Segundo, a mulher chamava-se Amparo e do casamento nasceram 3 filhos, Mercedes, João e Pancho. Terceiro, no mês de fevereiro morreu este último, que seria Pancho, né? Pelo que a família Sacco deixou a casa. Item 4. Bem perto da casa existe a farmácia onde o Eduardinho assegura que costumava ir. Examinando com cuidado os fatos narrados neste capítulo, parece impossível explicá-los logicamente em seu conjunto, por outra hipótese que não seja a da reencarnação. Vimos que hereditariedade fisiológica não existe para os fenômenos intelectuais, não só porque os homens de gênio saem, mas, as mais das vezes, dos meios menos cultivados, como porque seus descendentes não lhes herdam as faculdades. Existe uma lei de inatividade, como a formulou o Dr. Lucas no último século. O espírito que se encarna traz, em estado latente, o resultado de seus estudos anteriores e, assim, quando as circunstâncias o permitem, certas crianças apresentam, desde a mais tenra idade, aptidões incríveis para a aquisição de conhecimentos que exigem nos outros seres humanos longos anos de estudo. Entretanto, as formas da atividade humana, artística, literária, científica, etc., mostram-se com tal precocidade nas crianças prodígio que é realmente impossível atribuir essas pasmosas manifestações a outra coisa que não a reminiscências, porque o cérebro desses pequeninos seres, apenas formado, seria incapaz de armazenar só por si, de reter e de coordenar as numerosas e variadas noções indispensáveis à prática dessas artes ou ciências, onde eles se revelam, desde logo, infinitamente acima da média intelectual dos homens feitos. Sem dúvida nenhuma, as crianças prodígio são exceções, mas eu mostrei com exemplos que poderia ainda multiplicar, que as lembranças relativas a uma vida anterior se mostram frequentemente entre as crianças, com tal abundância de pormenores que não se lhes pode atribuir um jogo de imaginação. Na maior parte dos casos, a clarividência, fator cuja importância não se pode negar,
não deve ser invocada como explicação do fenômeno, porque para que a lucidez possa ser posta em ação, é preciso, em regra, uma causa que estabeleça uma relação entre o vidente e a cena descrita. Ora, nos exemplos citados, essa relação não existe. Bom, aqui nesse parágrafo ele está falando que recordar uma encarnação anterior é diferente de ser clarividente, que seria uma mediunidade. Aí, neste caso, ele está recordando a vida dele, uma vida anterior. Nesse caso, então, ele está recordando, não está vendo a situação, ele está recordando uma vivência. Então, no caso desse menino, ele recorda, né? E o que ele recorda é possível verificar, né? Conforme ele relata, é possível verificar o que ele se recorda, né? Não é o que ele vê, mas é o que ele recorda na mente de vivência que ele teve. E o autor, né, comenta, eu não vou ler, ele escreve que é preciso ter um certo número de casos semelhantes para que a ciência venha dominar, né, venha fazer parte de considerar esses fenômenos como estudo de ciência, né, científica e científico, né? Mas ele também diz que já há muitos casos desses fenômenos, né? E ele cita vários no livro, muito interessantes. Agora vamos ver, né, algumas informações do livro Pinga Fogo, como eu disse, e é um item, né, que está denominado Pesquisas sobre Reencarnação. E o senhor Hernani Guimarães Andrade se apresenta como parapsicólogo e então faz a seguinte pergunta. Vários parapsicólogos, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o professor Barnege, da Universidade de Varanasi, na Índia, estão estudando seriamente o problema da reencarnação. Já se catalogaram mais de 2.000 casos que sugerem fortemente ser a reencarnação uma lei biológica natural. Inclusive, na Universidade de Virgínia, já estão sendo analisados em computador eletrônico mais de 1.000 casos sugestivos de reencarnação ali catalogados. Em vista disso, solicito a gentileza de um pronunciamento de Vossa Senhoria, Senhor Francisco Cândido Xavier, sobre tão importante matéria, particularmente quanto às consequências da eventual aceitação da lei da reencarnação por parte da ciência oficial, fato esse que, pessoalmente, eu acredito que será para muito breve. E Chico Xavier, então, ele primeiro ele diz: agradecemos muito as palavras do vosso caro entrevistador e também pedimos a ele para que o tratamento a mim dirigido seja apenas o de Chico, conforme sugeriu o nosso querido amigo e caro jornalista Vicente Leporassi. Emmanuel e outros amigos espirituais nossos, quais André Luiz e outros, são unânimes em afirmar que semelhantes pesquisas são da mais alta importância para os destinos da humanidade, porque apenas será interessante que os nossos cientistas acrescentem ao sentido geral dessas verificações o lado moral da reencarnação, ligando o fenômeno biológico da reencarnação do espírito no planeta terrestre àquela divina lei enunciada nos evangelhos, abre aspas, a cada um por suas obras, fecha aspas. Porque, segundo os princípios kármicos, colhemos sempre os efeitos de nossos próprios atos. Então, teremos os estudos da reencarnação
cada vez mais ricos de substância, se conseguirmos aliar semelhantes constatações com o efeito moral que elas encerram em si mesmas. Vemos que Chico Xavier, falando com autorização e orientação de Emmanuel, André Luiz e outros espíritos, diz que realmente é muito importante a comprovação da existência das reencarnações, mas ele colocou um item importantíssimo associado a essa realidade, que é seguir os ensinamentos do Evangelho ensinado pelo Cristo. Só que ele diz isso resumidamente: a cada um segundo as suas obras. Então está assim para nós refletirmos, né? Nós temos sim muitas existências, tivemos muitas existências e teremos ainda muitas outras para alcançarmos um nível superior, né, de capacidade de compreender, de entender, de amar, de perdoar e jamais pensar em vingança. Perdoar e perdoar sempre. Que todos tenhamos uma boa semana.